E hoje, minha gente, é dia do quê? É dia de eu contar as minhas histórias com Deus. Se você ainda não sabe, tem uma playlist aqui no canal em que eu conto várias histórias de experiências que eu vivi com Deus, de respostas de oração, porque eu tenho certeza que essas histórias, elas inspiram a gente a viver as nossas próprias histórias com Deus e também fortalece a nossa fé. E essa história de hoje foi uma resposta para uma pequena oração. E eu amo quando isso acontece, porque eu consigo ver ali o agir de Deus nas pequenas coisas no meu dia a dia. No final de 2023, eu fiz uma reavaliação aí do canal e também lá do meu Instagram. Eu tava vendo a questão de conteúdo, os meus objetivos, do propósito desse canal, e também eu reavaliei a parte estética. O que eu poderia fazer para melhorar? Eu comecei a buscar então inspirações em outras fontes, em outros canais, em perfis lá do Instagram que eu gosto também, para trazer aqui uma cara nova para esse canal. Esse processo aí demorou então mais ou menos em torno de uma semana. Só que no final de tudo isso, dessa dedicação aí de horas e horas avaliando tudo, eu tinha um monte de informações nas mãos, mas eu não sabia por onde começar. E eu confesso pra você que eu fiquei um pouco chateada. Eu passei uns 2 dias assim meio desanimada. Foi então que eu decidi que eu precisava pelo menos de uma agenda nova para 2024. Talvez isso daí fosse me trazer um ânimo novo. Era uma sexta-feira então à noite, tava frio, chovendo. E eu cheguei pro meu marido e falei assim: vamos lá comigo naquela loja para comprar uma agenda nova para 2024? Ele não tava com a mínima vontade de ir, mas ele sabia o quanto aquilo era importante para mim e lá fomos nós. No meio do caminho, então, eu tava ali pensativa sobre tudo isso e algumas ideias começaram a surgir na minha cabeça. Parece que as coisas estavam começando a clarear. Eu peguei então o meu celular, o bloquinho de notas e comecei a anotar essas ideias soltas que vieram. E a primeira delas foi em relação às cores que seriam predominantes aqui no canal para esse próximo ano. E era um tom de verde escuro muito específico. Eu tinha aquilo na minha mente certinho como que ia ser. E junto com esse verde também tinha alguma coisa em dourado. Depois disso eu continuei anotando outras coisas nessa lista. Quando terminei de fazer isso, então eu guardei o celular no bolso. E daí eu resolvi então fazer uma oração. E eu comecei mais ou menos assim em pensamento: Pai, eu tô um pouco desanimada esses dias. E eu não sei muito bem qual caminho que eu devo seguir. Eu queria então que, se o Senhor pudesse, me mandasse um pequeno sinal de que eu tô fazendo a coisa certa, de que eu tô no caminho certo. E esse sinal seria eu encontrar uma agenda com a cor da capa exatamente nesse tom de verde que eu tenho na minha mente. E não apenas isso. Eu gostaria também que ela tivesse algumas letras, algumas coisas escritas em dourado na capa. E quando eu terminei de orar, eu lembro que eu dei risada assim comigo mesma e pensei assim: isso é muito específico. Não tem como isso acontecer. Seria muito legal se acontecesse, mas é bem difícil. Chegamos na loja então e eu fui direto na prateleira que estava cheia de agendas. Eu comecei então a olhar rapidamente para ver se tinha alguma coisa com aquelas características. E então, gente, lá estava ela. Deus responde pequenas orações. Ela era exatamente como eu tinha imaginado. Na verdade, ela era muito melhor do que eu tinha imaginado. O tom de verde que eu queria, as letras em dourado. Gente, ela é perfeita. Na hora eu agarrei essa agenda e eu fiquei um pouco incrédula ainda. Eu não conseguia acreditar que era uma resposta de oração. E para ter certeza que era uma resposta de oração, eu olhei todas as prateleiras daquela loja, todas as agendas que estavam ali, porque eu queria saber se tinha pelo menos alguma outra que fosse parecida. E, gente, não tinha nenhuma, não tinha nem outra igual a essa. Essa aqui era a única. E além disso, você não vai acreditar, tem aqui, ó, esse espaço na semana que era exatamente o que eu queria. Eu não tinha nem incluído isso daqui na oração, porque eu achei que eu tava pedindo demais para Deus, né? Mas eu já tinha imaginado que eu queria ter esses espaços para fazer as minhas anotações. E Deus prestou atenção em cada detalhe, até do que não estava na minha oração. Eu nunca vou esquecer dessa resposta de oração. Eu sei que ela é algo simples, é algo do cotidiano, mas é exatamente isso que eu quero trazer hoje para você, sabe? Eu quero te mostrar, na verdade, 3 coisas que a gente pode tirar dessa experiência que eu tive com Deus. A primeira coisa delas é que Deus responde pequenas orações. Ele se importa com você. Ele se importa com o que você sente, com aquilo que você pensa, com os pequenos desejos do seu coração. E a gente acaba perdendo um pouco da noção sobre isso, porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai racionalizando tudo e perde essa inocência que a gente tem quando é criança. Porque a criança, ela coloca qualquer coisa diante de Deus numa oração. E nós não podemos perder isso, a gente não pode ter esse medo de falar para Deus o que a gente está sentindo. A segunda coisa é que nós precisamos fazer a nossa parte. Não importa se é um grande plano, se é uma pequena coisa do seu dia a dia. A dinâmica de Deus funciona assim.
Em tudo na palavra, quando você vai ler a Bíblia, as promessas que foram cumpridas, sempre existiu uma promessa de Deus, algo que a pessoa precisava fazer, então vinha Deus e fazia a parte dele. Ele quer essa interação com a gente, ele quer que a gente faça parte do plano dele. Portanto, nessa história aí que eu vivi, eu precisava pegar e ir até lá, naquele lugar, naquela sexta-feira chuvosa, com frio. E a terceira coisa é que em tudo Deus merece ser honrado e temido. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reverenciá-lo, é respeitá-lo. E embora Deus seja acessível, seja nosso Pai, queira ter um relacionamento com a gente, Ele nos ame incondicionalmente, isso não significa que a gente pode chegar na presença de Deus para exigir qualquer coisa, ou chegar na presença dele de qualquer jeito. Nós precisamos ter essa reverência, a gente precisa chegar com o nosso coração humilde. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é a um coração humilde. Portanto, quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, seja uma grande coisa, uma pequena coisa, nós temos que guardar o nosso coração humilde. Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus também, e as coisas continuam sendo do mesmo jeito. E aí, você já teve alguma experiência de uma pequena oração respondida? Não deixe de colocar todas as coisas diante de Deus, não tenha medo de fazer isso. Nem todas as orações ele vai responder, mas isso não significa que nós devemos perder a nossa fé. Você está pronto para viver novas experiências com Deus em 2024? Eu espero que esse vídeo tenha inspirado o seu coração a viver também as pequenas coisas na presença de Deus, no seu dia a dia. E é claro, né, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar uma curtida nesse vídeo e eu te espero na semana que vem, porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.